Existe um momento silencioso em que tudo muda. Não é quando o dinheiro chega. Não é quando a oportunidade aparece. É antes, muito antes. É naquele instante invisível em que um pensamento deixa de ser apenas uma ideia solta e passa a ser aceito como verdade dentro de você. Napoleon Hill dedicou décadas de estudo para entender esse ponto exato. Ele não estava interessado em frases bonitas, nem em motivação barata. Ele queria saber o que realmente separava aqueles que apenas desejavam daqueles que inevitavelmente prosperavam. E foi aí que ele percebeu algo que a maioria das pessoas ignora completamente. O universo não responde à repetição mecânica, ele responde à aceitação interna. Não importa quantas vezes você diga, eu sou rico, se por dentro, seu corpo, sua respiração e sua emoção continuam dizendo, isso não é para mim. A criação não começa na fala, ela começa no momento em que a mente para de resistir. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Um pensamento que surge, você segura por alguns segundos e de repente sente uma estranha calma, como se aquilo já estivesse decidido. Napoleon Hill explicava que, quando um pensamento é sustentado sem conflito por tempo suficiente, ele deixa de ser imaginação e se transforma em instrução para o subconsciente. E o subconsciente, diferente da mente racional, não discute, ele executa. É por isso que este vídeo não é sobre repetir frases 1000 vezes. É sobre pensar da forma correta, no tempo correto, com a aceitação correta. Porque quando isso acontece, não são horas que importam. Às vezes, 18 segundos são suficientes. Napoleon Hill dizia que todo resultado visível é precedido por uma decisão invisível. Nada entra na sua vida sem antes passar pelo filtro da sua mente. O problema é que a maioria das pessoas pensa o tempo todo, mas quase nunca cria. Pensar por si só não gera nada. Pensar com dúvida apenas reforça a escassez. Pensar com medo alimenta exatamente aquilo que se quer evitar. Criar é diferente. Criar exige um tipo específico de pensamento. Aquele que não pede permissão para a realidade atual. Quando você pensa algo e, ao mesmo tempo, aceita internamente que aquilo já está em processo, você muda completamente o comando enviado ao seu subconsciente. Não há tensão, não há desespero. Existe uma concordância silenciosa entre mente e emoção. Eu explicava que o subconsciente aprende por repetição emocional, não por lógica. Ele não entende se algo é possível ou impossível. Ele apenas absorve aquilo que é sentido como verdadeiro. Por isso, um pensamento sustentado por poucos segundos, mas com aceitação total, tem mais poder do que horas de afirmações ditas com resistência. É aqui que entra o conceito dos 18 segundos. Não é um número mágico. É um intervalo médio em que um pensamento consegue ganhar forma emocional antes de ser interrompido por dúvidas. Se você consegue manter um pensamento limpo, sem conflito, sem justificativas, sem mais, por esse curto período, você já iniciou um processo criativo real. A maioria falha porque pensa e imediatamente corrige o pensamento com medo. Eu posso prosperar, mas não agora. Isso seria bom. Mas é difícil. Cada mas cancela a criação. O subconsciente entende isso como indecisão, e indecisão gera estagnação. Criar é aceitar antes de ver, é sentir antes de tocar, é saber sem precisar provar. Esse é o ponto que Napoleon Hill chamava de fé prática, não religiosa, funcional. Quando você aceita um pensamento como verdadeiro, mesmo que por poucos segundos, algo profundo acontece. O seu corpo entra em coerência. A respiração muda, os músculos relaxam, a mente para de procurar desculpas. Esse estado é raro e exatamente por isso ele é tão poderoso. É nele que o subconsciente recebe instruções claras. Napoleon Hill observou que pessoas prósperas não passam o dia inteiro pensando em dinheiro.
Elas passam o dia inteiro operando a partir da certeza. Essa certeza não é barulhenta, ela é silenciosa. Não tenta convencer ninguém, não precisa de aprovação externa. Ela simplesmente guia decisões, comportamentos e escolhas sem esforço consciente. Quando você segura um pensamento por 18 segundos com aceitação, você não está pedindo nada ao universo. Você está informando quem você é agora. E o universo responde sempre à identidade, nunca ao desejo. Desejo é falta, identidade é comando. É por isso que repetir frases sem emoção não funciona. Não há identidade ali, há apenas esperança. Hill dizia que esperança sem decisão é apenas adiamento. O subconsciente não age sobre aquilo que você espera, ele age sobre aquilo que você assume. Nesse ponto, algo importante precisa ser dito. Criar não é forçar. Quanto mais você tenta convencer a mente, mais resistência você gera. O processo é simples, mas exige honestidade interna. Se você não consegue sustentar um pensamento sem desconforto, isso não significa que você falhou. Significa apenas que sua identidade atual ainda não se ajustou a essa ideia. E é exatamente aí que o treino começa. Não com horas de visualização, mas com pequenos momentos de aceitação real. Poucos segundos de verdade são mais eficazes do que longos períodos de fantasia. Napoleon Hill ensinava que o tempo não cria nada. O tempo apenas revela aquilo que já foi decidido internamente. Pessoas que parecem ter sorte apenas alinharam pensamento, emoção e identidade cedo o suficiente para que o mundo começasse a responder. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, a pressa some, porque você percebe que o trabalho real não está fora, está dentro. Está no momento em que você pensa algo e escolhe não sabotar esse pensamento com medo. A criação acontece quando o pensamento deixa de ser questionado. Quando você pensa, isso é possível para mim, e não corre para justificar. Quando você permite que a ideia exista sem brigar com ela. Esses são os segundos mais valiosos da sua vida. Se você fizer isso uma vez, já iniciou um processo. Se fizer diariamente, você altera seu padrão mental. E quando o padrão muda, os resultados não demoram, porque eles nunca estiveram bloqueados. Apenas aguardavam uma mente decidida. Napoleon Hill não prometia riqueza fácil. Ele prometia algo mais poderoso: compreensão. E quem compreende não precisa mais repetir frases. Apenas vive a partir da certeza. Pensou, criou, aceitou. O resto é consequência.